Meu nome é Ziraldo Alves Pinto. Ziraldo é o nome que meu pai inventou para mim. Meu pai era muito criativo, muito criativo. Ele desenhava, gostava de fazer discursos, gostava de fazer, descobrir palavras novas. E a mamãe também, era uma família muito criativa. Meus dois avós também. Todo mundo era artista na família. E quando eu nasci, meu pai achou de não botar em mim o nome que todo mundo tinha. E aí pegou o Zi, da minha mãe chamava Zizinha, Uraldo, do meu pai chamava Geraldo, e ficou Ziraldo. Foi uma sorte que ele deu dois nomes para a mamãe escolher. Um era Ziraldo e o outro era Gezi. Imagina se eu ficar chamado de Gezi, ia ser terrível, né? Mas Ziraldo foi bom. A cidade que eu nasci é a cidade de Caratinga, em Minas Gerais, no interior do Brasil, uma cidade sem praia, com muita montanha, muito verde, e onde eu tive uma infância fantástica, uma infância de fantasia mesmo, sabe? Uma infância de quintal cheio de fruta, roubar mangueira no pé pular muro para poder roubar manga. Foi uma infância que não dá para poder fazer grande literatura, dá para fazer no máximo literatura infantil, fazer história em quadrinhos e tal. E fui criado na época do Getúlio Vargas, então eu hoje sei que uma mensagem ditatorial não faz a cabeça do jovem, de maneira que não adianta querer fazer a cabeça do jovem, da criança, porque ele vai ser um adulto capaz de escolher. E se a gente foi encantado pelo Getúlio, mas ninguém da minha geração ficou getulista depois de velho. De forma que, mas em rápidas palavras, sempre desenhei desde menino. Cedo eu vim para o Rio, terminei o ginásio e fazer o científico no Rio. Fui fazer o científico no Rio, onde depois voltei para Minas, fiz faculdade de Direito em Belo Horizonte. Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, como todos os brasileiros da minha geração. E comecei a publicar cedo meus trabalhos nos jornais do Rio, na revista O Cruzeiro, os jornais de Belo Horizonte. Praticamente publiquei em todos os grandes jornais e revistas do Brasil. Depois veio o golpe de 64, eu estava fazendo uma história em quadrinho nessa época, chamada de Saci Pererê. Parou a revista, 4 anos depois, em 69, no AI-5, fundamos o PAS-5, que foi um jornal que teve uma importância muito grande na história da liberdade brasileira, da liberdade de expressão, com os outros humoristas da minha geração, Milor Fernandes como nosso líder, Jaguar, Cláudio, Fortuna, um número grande, depois Paulo Francis, Ivan Lessa, Tasso de Castro, Sérgio Cabral, quer dizer, a fina flor assim, do jornalismo criativo brasileiro. Bom, e acabei virando autor de histórias para crianças. Quer dizer, eu comecei, acho que era isso que eu ia ser mesmo desde menino, só que a vida me levou por vários caminhos até que eu reencontrei com essa coisa minha que é que o livro da criança permite muita invenção. E eu gosto muito de inventar. Eu estou muito feliz fazendo isso que eu faço agora, depois de velho, que inclusive me prolonga essa juventude que a gente precisa ter a essa altura da vida. Como é que você veio parar em Moçambique? O que você está fazendo em Moçambique? Tem 11 ou 12 anos que eu estou dedicado só à literatura infantil. E aí, a partir desse momento, eu comecei a produzir muito, ia produzir um trabalho muito sério e tal. E meu trabalho tem tido uma divulgação muito grande no exterior, quer dizer, todos os países da América Latina têm meus livros. A Argentina tem mais de 20 títulos meus, eu sou o autor. Que tem mais títulos na livraria na Argentina, sou eu que sou brasileiro. Eu descobri com isso, inclusive, que nós somos mais jacobinistas do que os nossos irmãos latinos, porque o Ministério da Educação do México compra livros meus aos montes para usar na rede escolar mexicana, e isso seria inconcebível no Brasil, você comprar um autor mexicano para poder divulgar nas escolas populares do Brasil. E aí eu fiquei mais ou menos conhecido nesse meio de pessoas interessadas com a criança. Naturalmente, um dia essa notícia do meu trabalho tinha que chegar à Unicef, afinal de contas, o organismo internacional que cuida da questão infantil, da questão da criança no mundo inteiro. Então a Unicef me convidou para vir aqui fazer um trabalho junto a criadores, jovens criadores, artistas jovens moçambicanos, que trabalham com artes gráficas, com desenho, com ilustração, justamente para poder trabalhar com eles nessa coisa do livro para criança. Então eu estou trabalhando com um grupo aqui no Centro de Estudos Brasileiros, da Escola de Artes Visuais de Maputo, eles fazendo um workshop com eles, com 14 rapazes, e uma moça que já é até autora, muito talentosa, e acho que desse grupo vai sair um trabalho bom, é muito pouco tempo, mas
É um trabalho encantador. Mas eu escolhi Moçambique porque eu não conhecia a África e nem de perto a questão africana, que é muito importante para o Brasil nesse final de século, no começo do século XXI. Eu acho que o Brasil tem que orientalizar suas relações internacionais em vez de verticalizar. E aqui também está muito verticalizado, é tudo da Europa para cá. E fica uma coisa de um paternalismo europeu insuportável, quando a gente tem recursos para trabalhar de irmão para irmão e não de filho rejeitado para pai autoritário, sabe? Então, começar a discutir essas questões me agrada muito, por isso que eu vim aqui para Moçambique. Mas você não está ensinando os alunos a desenhar? Não, não. Eles já sabem desenhar, quer dizer, o que eu fui ver de cada um é o seguinte, é desenvolver a melhor qualidade de cada um. Por exemplo, mas em um mês dá para você saber? Eu falei, dá para saber em 5 minutos. Sabe? Então eu cheguei aqui e disse, olha, esse aqui está querendo fazer isso, quem sabe você vai por aqui. Então eu estou fazendo o que eles querem fazer, e não o que eu acho que eles devem fazer. A gente conversou e mais ou menos eu estou obtendo resultados formidáveis. Quer dizer, você vai ver aí, tinha um livro pronto, que nós estamos fazendo um livro sobre uma lenda aqui da região, uma lenda antiga, mas que cada país acha que é dele. Eu já ouvi essa história do Brasil também, mas é uma história daqui de Maputo, de Moçambique. E cada um deles fez um livro. E agora eu estou fazendo o mesmo livro de novo, com todos trabalhando. Você vai ver a diferença de qualidade do resultado, quantas possibilidades eles têm. Eles agora têm que desenvolver isso. Claro, se fosse ideal, era eu ficar aqui um ano com eles. Aí eu faria um trabalho fantástico, mas infelizmente eu não posso. Eu tenho que voltar, estou cheio de trabalho no Brasil. Graças a Deus, quer dizer, eu acho que o que mantém você vivo é excesso de trabalho. Vamos voltar um pouco no tempo e falar da tua saída de Caratinga. Saíste com 16 anos. 16 anos, é. Mais ou menos a minha vida, mais ou menos, é uma coisa, ela não tem grande surpresa, sabe? Quer dizer, as coisas aconteceram com uma naturalidade brutal. Eu nunca fiz 13 pontos na loteria, quer dizer, de repente a vida mudou toda. Tudo foi consequente. Só que passou rápido demais, como eu sabia que eu ia envelhecer, mas não sabia que era tão depressa. A quantidade de coisas já aconteceu na minha vida. Você viu o livro que eu escrevi lá, aquele livro, quando eu fiz 40 anos de atividade, quando eu terminei para poder fazer aquele livro. Aquilo ali é só artes gráficas. Ali não tem nada de livro infantil, você viu, não tem nada de história em quadrinho, não tem nada de teatro, não tem nada de televisão, não tem nada de publicidade. Nada do Pasquim. Nada do Pasquim, nada do Charles do Jornal do Brasil. Quer dizer, ali é só a parte de ilustração e arte gráfica. Você vê, são 40 anos de trabalho. Então eu só tenho feito isso na vida. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o mercado de trabalho era muito diferente de agora. Havia muito mais oferta de trabalho do que procura. Quer dizer, todos os espaços ainda estavam para ser preenchidos. Se você tivesse um pouco de talento, você acabaria arranjando seu trabalho. Então eu já fui logo caindo no meu meio, quer dizer, no meu chamado caldo de cultura. Quer dizer, é como se jogaram um sapo na água. Quando um ano daqui de Rio, já estava amigo de Milô, estava amigo de Bianco, amigo do pessoal do Cruzeiro, amigo dos repórteres, todos. Eu já era um do meio. Então, fui trabalhando e fui conquistando minhas coisas sem grandes sofrimentos, mas mais ou menos adivinhando exatamente o que ia acontecer comigo. A minha vida é muito parecida com o que eu sempre sonhei, o que eu acho bastante bom. Geraldo, qual é a diferença entre caricatura, charge e cartoon? Eu acho o seguinte, caricatura é o nome geral da arte que nós fazemos. Quer dizer, nós somos caricaturistas. Os caras que não reproduzem exatamente a realidade física, gráfica, mas reproduzem essa realidade ou na literatura, ou nas artes gráficas, ou na história em quadrinho, ou na charge, reproduz isso com a dose de crítica nítida, quer dizer, que deforma a forma, que deforma o conteúdo, quer dizer, para revelar certas coisas que estão escondidas no comportamento humano. Que tem que ter humor, ou seja, que tem que ser engraçado, fazer a pessoa rir, fazer a pessoa descobrir os seus defeitos, sem sofrer muito, mas rindo dos próprios defeitos. Então, quem faz
Agora a palavra caricatura é complicado porque quando, no Brasil, muito quando você não faz uma coisa direito, diz é uma caricatura de jogador de futebol. Quando o jogador jogou mal, diz, mas isso é uma caricatura de jogador, não é um jogador. Mas é exatamente isso, quer dizer, é sempre uma coisa que ridiculariza, que faz menos, mas que revela uma grande verdade por trás disso. Então a nossa arte é a caricatura. A caricatura, dependendo das subdivisões, ela tem, nas artes gráficas ela tem várias subdivisão. O cartoon é uma narrativa gráfica que usa a caricatura como meio, quer dizer, usa a figura deformada como meio, e é uma narrativa feita numa cena só. Quer dizer, você conta uma piada numa só cena, ou com legenda ou sem legenda, isso é o cartoon. Depois você tem a tira que chama de banda desenhada, que conta essa mesma história em 2 ou 3 quadrinhos. Depois você tem a charge política, ou a charge que é um cartoon que não trata de coisas generalizadas como cartoon, mas de coisas específicas. A charge trata exatamente de um fato claro, quer dizer, com personagens conhecidos. É preciso que o leitor da charge saiba de quem que o caricaturista está falando, para poder ele rir do Chissano, ou rir do Djacama, para ele rir do Jânio, ou rir do Itamar Franco, ele tem que conhecer a situação. Então a charge é específica, o cartoon é mais geral. Tudo isso nos transforma em caricaturistas, primeiro, ou humoristas, ou chargistas, ou cartunistas, né? Ou, como a gente queria no princípio da nossa carreira, Fortuna, eu, Jaguar, ou desenhistas de humor, que é muito sofisticado. Tem uma definição do Milor Fernandes sobre vocês que diz o seguinte: as qualidades básicas de um artista tem que ser neuroticamente inteligente, amigável, mas furiosamente competitivo e, sobretudo, ladrão. Você concorda com essa afirmação? Não, isso é o humor do Milor, quer dizer, na verdade o que ele diz é que todas as ideias já foram postas no papel, já foram feitas de uma forma ou outra. Na verdade, a criação é sempre melhorar uma ideia que está subjacendo aí. Então, se você tira essa ideia de você mesmo, um cara diz, não, você tirou de outro. Não, está bem, eu tirei foi dele mesmo, roubei de quem me deu. Mas tudo isso é como uma coisa de ironia. Ironia, claro, que é da natureza dos furiosamente competitivos acreditarem que cada um de si mesmo é que inventou o mundo. Ninguém quer copiar ninguém. Sabe? E as influências na tua formação? A primeira grande influência da minha vida mesmo é o que nós chamamos a banda desenhada, aqui é o gibi, lá no Brasil. Quer dizer, foi a história em quadrinho que me abriu a cabeça para o mundo, quer dizer, a história em quadrinho e o rádio, né? Porque, e as fitas de séries. O cinema realmente foi poderoso na formação da nossa curiosidade, da nossa inquietação. Mas é nessa ordem, história em quadrinho, cinema e a Rádio Tupi, a Rádio Nacional, com os programas. Naquela época que você tinha novelas infantis, Tarzan, O Vingador Palmolive, todas aquelas coisas Até hoje eu sei as musiquinhas dos meus heróis. Eu via o cara narrando, aí às 5 da tarde passava Tarzan no rádio, aí ficava aquele barulho da floresta, ele sabia imitar todos os barulhinhos da floresta no rádio, imaginava o Tarzan, imaginava a Chica, imaginava o elefante vindo pisando, ele conversando com o elefante no rádio. Então essas 3 influências foram muito grandes. Depois as leituras, o Monteiro Lobato, e depois toda a literatura que naquela época no Brasil era proibido para a gente, né? Vargas Villa, Pitigrilli, todo aquele pessoal que a gente achava que não podia ler, que a gente lia escondido. E até seleções do Reader Digest para ler os romances condensados. Todos os clássicos que eu li nas seleções, que era menorzinha, era bom para ler de Tirano de Bergerac, outras coisas nas seleções. Até a Divina Comédia do Dante. Depois também, na História em Quadrinho, a editora Brasil América publicou todos os clássicos em quadrinho, também li todos os clássicos em quadrinho, era um achado, assim, uma maravilha, facilitava muito a vida da gente. E agora, a grande influência pessoal foi Milor Fernandes, né, com quem eu convivo até hoje, mas era muito mais intensa quando eu cheguei no Rio. E todos esses grandes humoristas internacionais, o Steinberg, o André François, o Ronald Searle, principalmente, que era o trio maravilhoso da época que eu, Jaguar, Fortuna e Cláudio chegamos às páginas da imprensa brasileira. A primeira coisa que eu publiquei na minha vida foi em 1939 um desenho de um tatu e uma casinha num jornal que meu pai mandou.
Quer dizer, o papai e mamãe sempre me preparando, sabendo que o filho deles ia fazer o que eu fiz na vida, né? Então eu tinha 5 anos, 6 anos, papai mandou um desenho, eu desenhava o dia inteiro, papai mandou um desenho meu para a Folha de Minas, e o desenho saiu, e até hoje, até bem pouco tempo, a gente tinha esse desenho, eu no dia tenho que ir no arquivo da Folha de Minas procurar esse desenho. Eu queria ser desenhista de história em quadrinho. Quando eu cheguei no Rio não tinha essa profissão, era tudo comprado nos Estados Unidos. Aí eu fui trabalhar em publicidade. Aí trabalhei muito tempo em publicidade, publiquei uma história em quadrinho nessa revista Cezinho, foi onde eu comecei realmente. Depois publiquei uma página de humor na Folha de Minas, em Belo Horizonte. Depois fui para o Cruzeiro, a Cigarra, Cruzeiro Internacional, em Jornal do Brasil, e por aí. E por aí fui. Ziraldo, como foi que surgiu a Turma do Pererê? Em que ano foi que surgiu? Bom, quando eu saí de Caratinga, eu queria fazer história em quadrinho. Eu já fazia história em quadrinho aos montes no colégio, enchia cadernos e cadernos de história em quadrinho. Aí cheguei no Rio, como contei, não tinha história em quadrinho no Brasil para desenhista brasileiro, uma coisa que tinha que importar tudo. Isso foi na década de 50, 49. 10 anos depois, estava no Cruzeiro, fazendo cartoon, paginando, trabalhando no Cruzeiro, quando surgiu a oportunidade de fazer uma revista brasileira de história em quadrinho, toda brasileira. A primeira revista brasileira em cores de quadrinho feita no Brasil foi o Pererê. Em 1960, outubro de 60, saiu o primeiro número. Eu criei um personagem central, que era o Pererê, com o índiozinho, o pequenininho, todos os bichos do folclore brasileiro. E fiz uma história em quadrinho que durou 4 anos, exatamente 52 números, e que teve um sucesso enorme na época. Ela vendia tanto quanto Pato Donald, Mickey, vendia tanto quanto Tio Patinhas e tal. Era um grande sucesso. Em 64, em abril de 64, por coincidência, ela foi fechada pelo Cruzeiro, porque ele não se interessou mais pela revista. E justo no... Foi fechada pelo Cruzeiro? Pelo Cruzeiro não, ela era editada na revista pela editora do Cruzeiro. Eu sofri muito, porque eu adorava fazer, foi a coisa que eu mais gostei de fazer na minha vida. Hoje só tem uma coisa que eu gosto mais de fazer, que são esses livros para criança. Eu estou fazendo uma coleção agora, que me dá o mesmo prazer que me deu o Pererê. Nada me deu mais prazer do que o Pererê, só isso. Que eu estou fazendo uma coleção chamada Coleção ABZ, de livros para criança que eu estou fazendo agora. E o Pererê durou esses 5 anos, esses 60, 61, pegou 5 anos, mas durou 4. Era mensal? Mensal. Chegou a vender 150 mil exemplares, era uma maravilha. E em 73 ou 74, a editora Abril voltou a publicar mais uns 10 ou 15 números, e eu parei também porque estava fugindo um pouco ao meu controle. Eu não queria fazer do Pererê uma revista de produção em massa, porque ela era uma revista de autor, eu é que fazia tudo. Mas com o custo da vida, filho, família, você história em quadrinho, não dá para um ser viver dela, não daria. Aí eu fazia tudo, publicidade, desenho, charge, eu trabalhava feito um maluco, sempre trabalhei na minha vida. Mas tive que parar com o Pererê. Mas ele de vez em quando volta, de vez em quando faz uma historinha aqui, sai uma coisinha ali, sai um livro, porque ainda é uma coisa que ficou bem marcada na história da ficção brasileira dessa minha época. Ziraldo, e o Pererê? Toda vez que a revista é reeditada ou relançada, os desenhos são sempre feitos por ti? É, sempre feito. Quando aparece historinha nova, agora, bom, sempre tem gente, não dá para eu sozinho fazer. Mas hoje a história de quadrinho que eu faço é o Menino Maluquinho, né? Esse eu faço com equipe, esse eu já estava com outro condicionamento. A criação do Menino Maluquinho não tem a importância afetiva que teve para mim a criação do Pererê. O Pererê é minha própria vida, o Menino Maluquinho já é um resultado da minha vida, diferente. Então eu faço com uma grande equipe a revistinha do Pererê. Do Maluquinho? Do Maluquinho. Mas o Maluquinho é uma revista que deu certo em termos de venda? Não como Pererê, de jeito nenhum, porque o Menino Maluquinho, ele chega numa hora em que a história em quadrinho está deixando de ter a importância que tinha na época anterior. Quer dizer, hoje é impensável no Brasil você pensar em história em quadrinhos, as tiragens de 400, 500 mil exemplares, como a Mônica já teve, ou como o Mickey já teve. Hoje, nenhuma revista no Brasil vende mais de 150 mil exemplares por mês, porque o menino está com Atari mesmo, está com os joguinhos de televisão. Isso, quem comprava revistinha era o menino, o pai dava o dinheiro para o menino, ele ia na banca e comprava revistinha. Hoje, quando ele pega o dinheiro, ele não compra revistinha mais, ele compra um jogo eletrônico. Então a revista é cult. O Menino Maluquinho é uma revista que vende mais para... É o pai, como é o pai que compra, mais para as casas onde
o hábito de ler faz parte da estrutura da família, famílias mais chegadas a esse tipo de convivência com a literatura. E não seria o caso de se adaptar o Menino Maluquinho para fazer animação, filme de animação para cinema e televisão? Olha, a gente tem pensado nisso. O Menino Maluquinho virou uma instituição brasileira, né? Quer dizer, é o livro mais vendido no Brasil, a história em quadrinho vende razoavelmente bem. Proporcionalmente ao livro não vende nem 10% do livro, é engraçado, porque o grande veículo do Menino Maluquinho é o livro mesmo, o livro é que é o sucesso, e gerou a revistinha. O livro é que é o sucesso, já vendeu 1,5 milhão de exemplares no Brasil. O que vai acontecer nesse momento é o seguinte, já está começando, quando eu chegar no Brasil de volta agora, já estaremos começando as filmagens do Menino Maluquinho, um filme com pessoas vivas mesmo. Com personagens vivos, vai se fazer em Minas Gerais, com Humberto Raton, que fez A Dança dos Bonecos, vou fazer o Menino Maluquinho. E devemos estrear em outubro também, olha que coisa fantástica, uma ópera, a primeira ópera infantil a ser criada no Brasil, também do Menino Maluquinho, com canções do Hernando Aguiar, com música do Hernando Aguiar, e libreto aqui como diz o Sérgio Augusto, do locutor que vos fala, nunca pude imaginar que fosse um libreto de ópera, justo como o Menino Maluquinho. A vida dos meus livros, a sobrevida dos meus livros, é uma coisa, é como você criar filho e deixar o filho ir pelo mundo. Todos os meus livros infantis já viraram peça de teatro. Eu hoje devo ter 8 ou 10 peças de teatro sendo representadas no Brasil, nesse momento. Chega domingo, você sempre tem uma peça minha para levar seu filho, seja em São Paulo, seja em Porto Alegre, seja em Belo Horizonte. Eu nunca escrevi uma peça de teatro para criança. São livros adaptados para o teatro. Mas tu já incursionaste pela direção de teatro, não é? Não, direção não. Não, eu já escrevi umas peças de teatro. Pode citar o nome de alguma dessas peças? Esse Banheiro é Pequeno Demais para Nós Dois, Os Cangurus, várias pequenas peças assim. E uma chamada Grandes Figuras, que foi Natália Timberg e o Jorge Doria, tem uns 5 ou 6 anos no Teatro da Lagoa. E o cinema brasileiro? Essa é uma história que eu gosto de contar. Eu estou na história do cinema brasileiro. No livro do Sérgio Augusto, não teve jeito de não me botar lá. No índice, tem que ir lá me procurar, porque eu fiz todos os cartazes do começo do Cinema Novo, todos os cartazes do começo da Porno Chanchada, antes da Porno Chanchada virar pornô mesmo, antes do pessoal da pesada pegar o cinema de sexual lá no Brasil, eu fiz todos os cartazes dos filmes do Carlos Mossi, daqueles filmes todos ultra sexys do cinema brasileiro, e fiz os fuzis, os cafajestes, todas as mulheres do mundo, muito cartaz histórico do cinema. E em 1900 e tantos, eu fiz o roteiro e os diálogos e o cartaz da última chanchada, do último filme de Watson Macedo, o único filme que o Watson Macedo fez em cores, que é Rio, Verão e Amor. Ele me trouxe a história, diz, olha, eu estou com uma história horrorosa aqui, você vai melhorar um pouquinho para mim, porque eu sou um cineasta burro. Ele era muito engraçado, o Watson Macedo. E nós dois fizemos o roteiro juntos. Ele dizia para mim, olha, eu trago o roteiro, você faz um roteiro inteligente, você me dá que eu faço ele ficar burro. Aí eu te devolvo, você faz ele ficar um pouquinho mais inteligente. Aí você me dá, eu faço ele ficar burro. Até ele ficar na justa medida, porque eu não quero fazer um filme muito inteligente, mas também não quero ser tão burro como eu sempre fiz. Foi uma convivência engraçada com o Watson. Rio, Verão e Amor era o filme. E agora, acabei de escrever um roteiro que eu vendi para o Luiz Carlos Barreto, que ele vai filmar agora com a direção do filho dele, do Fábio Barreto, do filme chamado Viagem ao Verão, que também já está em processo de começar a filmar. Eu deixei tudo pronto no Brasil. Foi um roteiro que eu fiz numa viagem. Eu estava com uma ideia na cabeça, eu falei, eu vou fazer esse roteiro. E pensei, como é que se faz um roteiro de cinema? Aí, nos intervalos da viagem, no quarto do hotel, eu todo dia escrevia um pouco do filme, como se estivesse vendo um filme na cadeira. Eu vou escrever assim. E ficou direitinho. Depois foi só passar, botar externa, não sei o quê, interna, não sei o quê, dia, noite, não sei o quê, e ficou um roteiro que está com o Luiz Carlos Barreto. O filme chama Viagem ao Verão, como eu disse. E também o roteiro do Menino Maluquinho, o filme que o Raton está fazendo, também é meu. Mas vamos ver, esse ano a gente sai com 2 filmes, quem sabe aí sim eu tenho uma grande mudança na minha vida, de largar tudo e ir para o novo cinema brasileiro, que, meu Deus do céu, tem que ver se renasce agora, não é verdade? Geraldo, tem muita diferença entre escrever roteiro para cinema e para revista em quadrinho? Não, eu descobri o seguinte, que o roteiro de cinema, o tempo todo eu vi, enquanto fazia, como uma história em quadrinho. É o mesmo processo.
corta e vai, não sei o quê, e você tem que fazer. Eu sempre conduzia minha história em quadrinho para no fim da página você sempre ter uma coisa inquietante para você ir para a página seguinte. E eu fazia isso por acaso, e isso é mera técnica de roteiro, quer dizer, você sempre, de tanto em tanto, você tem que fazer uma coisa para instigar. Você tem que ir instigando o decodificador, o cara que está vendo, o tempo todo. E isso é da história em quadrinho. Então você com essa experiência, eu fiz muita história em quadrinho na vida. Você levar isso para o cinema facilita muito. Eu fico vendo o tempo todo, tanto que esses 2 filmes, talvez eu vá fazer o storyboard de tudo, quer dizer. De cada cena, eu armar mais ou menos como é que eu veria se tivesse sido em quadrinho. E o Pasquim? Como é que foi a criação do Pasquim? O negócio do Pasquim, quando foi em 64, a gente descobriu, por razões históricas, a gente ia começar uma grande luta contra a ditadura. Quer dizer, não era novo no mundo, já estava aí, o Daumier já tinha feito isso na França um século e tanto antes. A gente sabia que ia ser uma dura luta. E assim, a gente não vai aceitar a ditadura da imprensa assim, tendo essa grande arma que é a caricatura. O que vamos fazer? A gente se reunia na certeza de que tinha um trabalho para poder fazer. E criamos o Pif-Paf do Milor logo em 64. Que durou, no 8º número, eles aprenderam o número, o Milor fechou e desistiu do jornal. Quem é que trabalhava no Pif-Paf do Milor? É a turma do Milor, os meninos do Milor. Que eram? Ziraldo, ou pela ordem Jaguar, não, Fortuna, não, Cláudios, Cláudios, Fortuna, Jaguar, Ziraldo e Milor. Quer dizer, eram os 5 mosquiteiros. Né? Aí a gente fez o Pif-Paf. Depois andamos... Durou 8 números? 8 números. Depois foi apreendido? Foi apreendido e aí fechou, não tinha mais condição econômica de fazer. Aí andamos publicando suplementos na própria revista do Cruzeiro, eu publicava o Jeremias do Bom, tudo que eu fazia no Jornal do Brasil era político, a Superman era política, o Jeremias do Bom era político, passei para a revista do Cruzeiro, o Jeremias do Bom mais político ainda. O Jaguar publicava, o Fortuna dirigiu o suplemento do Correio da Manhã, também muito político. A gente não parou de fustigar a ditadura. Até que em 68 veio o AI-5, aí eles botaram os censores dentro dos jornais mesmo, mas é aquela coisa brasileira. Você podia fundar um jornal sem ter que registrar o jornal da polícia. Quer dizer, essa parte da liberdade da imprensa permaneceu. Então a gente fundou o jornal, não teve que perguntar a ninguém se podia fundar o jornal, botamos o jornal na banca. E como a repressão era muito forte na época, a gente não mexia com milico, a gente falava mal do Alceu Ataíde, do Ibrahim Suede, quer dizer, a gente começou a ir falando mal dos símbolos do poder, dos aliados da ditadura. Gomes de Almeida Fernandes. Exatamente. Principalmente o pessoal da especulação imobiliária, que eram os nossos Judas. Mas a gente estava batendo na ditadura através deles. Até que fomos escancarando, até que os meninos perceberam que o nosso jornal estava falando mal deles. Aí prendeu todo mundo, apreendeu o jornal, botou censura no jornal. No 6º mês em diante, a gente só trabalhou sob censura. E aí ficou muito mais político, muito mais político. E durante 12 anos, de 70 até 69, até 82, ele combateu a ditadura, foi preso várias vezes, apreendido várias vezes. Nós temos mais de 20 e tantos processos e 4 ou 5 prisões cada um. Mas a gente foi um símbolo da resistência à repressão no Brasil nesses anos todos. E como a gente tinha que inventar uma linguagem, também o inventor de uma linguagem nova na imprensa. A imprensa brasileira, em termos de linguagem, é antes e depois do Pasquim. Isso é um mérito histórico que ninguém pode tirar da gente. Quer dizer, o vespertino dessa cidade, nunca mais jornal nenhum falou depois do Pasquim, né? Essa coisa formal, tirou o paletó e a gravata da história da forma da imprensa brasileira, descontraiu. As entrevistas do Pasquim marcaram uma forma de fazer entrevista, o humor do Pasquim, e criou esses monstros sagrados da imprensa brasileira de hoje, que são Paulo Francis, Ivan Lessa, Sérgio Augusto, o próprio Rui Castro, além de Milor, Jaguar, Fortuna, Cláudio, já eram. A censura botou um censor para trabalhar dentro do jornal? Quer dizer, diariamente vocês conviviam com a figura de um censor? Tinha. Como é que vocês se relacionavam com essa figura? A censura no Pasquim foi feita de várias formas. Quer dizer, na verdade, o Pasquim não tinha um censor dentro. A gente tinha que levar o jornal à censura. E depois de um certo tempo, a gente tinha que mandar o jornal para Brasília. Ele toda semana ia a Brasília, era censurado em Brasília e voltava de avião para o Rio de Janeiro. Isso durante anos.
Então a gente mandava 4, 5 jornais para Brasília, para poder voltar um. E a gente fazia 5 jornais por semana para poder aprovar 25%, 20% do que a gente mandava. Então a gente toda vez que a gente fazia uma piada que a gente queria que fosse aprovada, a gente fazia 50 parecidas, mais fortes um pouco, para ficar aquelas, entende? E muitas vezes também fazia coisas assim com os censores. Uma nota do Sérgio Augusto que saiu no Pasquim, uma dica dizendo assim: estávamos nós na piscina do Alberto Reis, na Barra da Tijuca, com Odete Lara, Dina Sfat, essas mulheres maravilhosas tomando o nosso esquinho, batendo papo. Nós, aí descreveu toda a redação do Pasquim, né? Tomando caviar e tudo mais. Quando fizemos um concurso para saber quem é o cara mais infeliz do mundo, quem podia ser mais... E descobrimos que a pessoa mais infeliz do mundo é um cara de gravata, sentado num escritório em Brasília, censurando um jornal de humoristas. E mandando essa dica. Ele não teve coragem de cortar o censor. Essa dica voltou e nós publicamos essa dica. O censor deve ter olhado e dito, que canalha e tal, mas não... Está publicado no Pasquim essa dica do Sérgio Augusto. Você falou da importância de como o Pasquim revolucionou a linguagem, o humor, a maneira de entrevistar. Mas você também criou um alfabeto muito específico. Quer falar sobre ele? São os logotipos. Os logotipos? Eu deixei de trazer, você é a primeira pessoa fora do Brasil que menciona esse livro. Ô Chico, e eu não trouxe o livro aí. Trouxe tanto livro meu, não trouxe esse. Podia dar de presente para você, porque você lembrou disso. Eu criei logotipo para tudo, logotipo para gente, para acontecimento. Em vez de ter logotipo só para empresa, ter logotipo para, assim como um coração é o símbolo do amor, é o logotipo do amor, por que não tem o logotipo do ódio, o logotipo da tristeza, o logotipo da tesão, o logotipo do medo, né? O logotipo do Chico, o logotipo de Moçambique, o logotipo do Getúlio Vargas, o logotipo do Moshe Dayan, o logotipo do Idi Amin. Eu fui criando logotipo para todo mundo. E publiquei um livro no Brasil agora com 100 logotipos, que no Pasquim saíram desde o primeiro número, saíram os logotipos do Ziraldo. Se imaginava naquela época, as pessoas que não conheciam profundamente o vosso trabalho de criação do Pasquim, que fazer o Pasquim era uma atividade muito gostosa de vocês, quer dizer, vocês passavam o conceito de que estavam sempre farreando e bebendo e que aquele jornal todo era feito sempre como se fosse uma festa constante. Isso é verdade? Não é muito longe da verdade, não. Não é muito longe da verdade, não. Quer dizer, era muito divertido, era muito neurótico, muito doido, principalmente muito neurótico, sabe? Muito neurótico. A turma... Porque o negócio é o seguinte, tinha uma coisa engraçada. Você sabe por que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e a humanidade falhou? Essa zona. Se nós todos somos uma imagem e semelhança de Deus, não devíamos ser tão confusos. É porque Deus não se testou em grupo antes. Se ele tivesse feito vários deuses antes, testado, não dá para poder fazer, vamos fazer cada um diferente do outro, vou fazer todo mundo igual a ele. Então a gente dizia, tem uma piada do Woody Allen, que o cara diz pro Woody Allen assim: Woody Allen, você é um narciso, hein, rapaz? Ele disse: não sou não, inclusive eu engano seu, porque Narciso não é a divindade grega com a qual eu me identifico mais, não. O cara falou: qual é? Ele disse assim: é Zeus, né? Então, a piada lá no Pasquim eram 10 Zeus, né? Todos eram os deuses, né? Então era uma briga isso que o Milor fala, furiosamente competitivos. E tivemos muitas brigas, mas agora que era divertido fazer, era muito divertido. Porque todo mundo queria estar lá no Pasquim, as moças mais bonitas do Brasil iam para lá. Você chegava lá, de vez em quando tinha uma maluca em pé, em cima da mesa, pelada, sendo fotografada. Os caras olhavam assim: o que essa mulher está fazendo aí? É uma coisa muito doida. Ziraldo, e a tecnologia, os computadores? Tem muita gente desenhando com computador. Você também já utiliza esse instrumento para trabalhar? Eu criei um filho para poder compensar essa minha falha. Eu tenho pavor de coisa que tenha mais de um botão, sabe? Então o meu filho Antônio, meus 3 filhos são artistas, não falamos dos meus filhos, Daniela, Fabrício e Antônio, que são os 3 filhos que são a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? A minha filha Daniela é a maior cenógrafa do Brasil, né? A mais premiada cenógrafa do teatro, da história do teatro brasileiro, uma jovem de 34 anos. Agora a Fabrício está começando a vida dela como diretora de teatro e professora de mímica e tudo. E o Antônio é músico e desenhista, e ilustra com computador. Eu comprei um computador para ele
E ele faz loucuras. Então fizemos alguns livros juntos, inclusive, que eu digo para ele como quero o desenho, e ele vai lá para a tela e faz. Porque eu não sei mexer com aquilo, não quero mexer com aquilo, entendeu? E acho que não preciso provar que eu serei capaz de mexer com aquilo. Claro, se eu largar a minha vida para mexer com computador, eu vou acabar aprendendo. Mas não com a facilidade com que o Antônio mexe com essa coisa, que faz parte do dia a dia dele. Mas tem humoristas brasileiros, como o Milor Fernandes, por exemplo, que usam muito o computador. Não, Milor faz miséria, Mariano faz miséria, Agner faz miséria. O Mariano e o Agner dão de 1000 a 0 no Milor. O Mariano está fazendo coisas incríveis. O Mariano, Agnani, Chico Caruso. Os três fizeram trabalho no computador, sendo que o Agner é o mais competente. É verdade que um bom desenho supera qualquer má ideia, melhora qualquer má ideia? O bom desenho supera qualquer má ideia era um conceito que marcou o grupo do Milor. Nós éramos todos muito bons desenhistas, assim, caprichosos, tínhamos... tanto que ele gostava de se chamar de desenhistas de humor, não de cartunista ou caricaturista. A gente fazia desenho de humor como quem fazia uma artes plásticas. Na época que Aldemir Martins ganhou a Bienal de Veneza desenhando primorosamente bem, Milor desenhava tão bem quanto Steinberg, quer dizer, Steinberg era a descoberta do mundo gráfico como um desenhista extraordinário e tal. Então nós todos tínhamos essa coisa do desenho. Aí eu venho da Itália, entrevisto um cara chamado Manzi na Itália, que era um desenhista extraordinário. Ele diz, olha, eu nunca faço um cartoon, eu faço um desenho, depois é que me ocorre a ideia, porque um bom desenho salva qualquer ideia idiota. E essa frase ficou muito famosa para a minha geração. Mas as gerações posteriores, o Enfio, por exemplo, nunca foi um desenhista no sentido de artista gráfico. O desenho dele era uma coisa caligráfica. E o desenho dele só ajudava a ideias fantásticas. E aquelas ideias do Enfio, com qualquer desenho, passarinho, seriam fantásticas. Evidentemente, como o Enfio fazia um desenho muito impressivo, como diz em inglês, e muito expressivo, ele não precisava de uma grande ideia para poder fazer um bom desenho. Essa pergunta é uma provocação. Qual é o teu melhor trabalho? Você conseguiria escolher, eleger o teu melhor trabalho? É difícil responder isso. A coisa... Acho muito difícil. O meu melhor trabalho. Não tem ideia, não. Não tem a menor ideia. Agora, de livro, sim, quer dizer, o Flix é um livro importante. Eu acho que o Flix foi a coisa mais importante que eu criei. Assim, gosto muito do Pererê como criação, Jeremias o Bom. Mas esse livro, Flix, A História de uma Cor, foi a coisa de maior impacto que eu criei no Brasil. Depois, alguns cartoons do Pasquim, como aquele famoso Tarzan com a Jane, que está publicado aí no mundo inteiro. Mas é muito difícil saber qual foi a coisa... A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi a Daniela, a Fabrício e o Antônio mesmo.